Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Tá, o Facebook já tá aberto e o YouTube também. Prontinho. Pessoal, boa noite. Sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação. E hoje é o Dia do Índio. Mas aí, eu acho que o mais importante é a gente pensar o que significa o Dia do Índio. Será que ele significa momentos que são marcados para um povo, momentos que estão dentro de um contexto cultural, ou ele é marcado quando nós estamos dentro da escola, no ciclo básico, e aí nós vamos lá, pegamos as crianças, né? O pessoal coloca todo mundo em fileirinha, aí o pessoal vai lá, corta aqueles, né, aqueles enfeitinhos de pôr na cabeça, começa a pintar com um monte de peninha colorida, e aí as professoras vão lá e levam as crianças pulando, dançando no pátio. Mas aí eu pergunto para vocês, será que realmente esses alunos entendem o real significado disso? Quem são eles, né? De onde eles vêm? Como que é essa cultura deles? Qual a importância disso em uma sociedade? E vamos pensar maior, qual a importância disso além do Brasil? O que que nós temos, né? Por que que existe o Dia do Índio? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante. Hoje eu vi, assim, bastante coisa do pessoal falando, olha, feliz Dia do Índio, tal, e não sei o quê. E eu percebi que não vai muito além disso, né? Ele chega no, olha, Dia do Índio, vamos comemorar, ponto. Então a pergunta é, né, qual é a sua real importância, né? O que ela traz, o que ela agrega na sociedade, como que ela contribui na sociedade, e lógico, né, acho que é o mais importante, né, o respeito ao povo. Bom, pensando nisso, nós da Classmaker, nós estamos trazendo aqui novamente para vocês o Sebastian Angelique, que já esteve com a gente aqui o ano passado, em setembro, falando sobre a tecnologia, uma ponte entre diversas culturas. E estamos trazendo também aí a Maria, profunda conhecedora, vocês vão entender direitinho, tá, quem é a Maria. Antes de mais nada, eu vou falar boa noite para todo mundo. E aí nós vamos ter que fazer aqueles nossos arranjos. Vou estar passando a agenda para vocês da Classmaker Educação. Vou estar falando 3 minutos sobre o livro do Minecraft na Educação. O Alex vai estar dando alguns recadinhos para vocês dos cursos. E só lembrando vocês que agora a Classmaker faz transmissão em tempo real em 2 canais diferentes. Então, nossa live acontece pelo Facebook e pelo YouTube. Lógico, como estamos fazendo já a transmissão, não vamos estar esperando mais o dia seguinte, porque a live já fica gravada, tá? Amanhã de manhã vai estar entrando as legendas. E como o pessoal já me perguntou, algumas professoras que têm dificuldade auditiva, né? Tem deficiência auditiva, me perguntaram como é que elas podem aproveitar o conteúdo. Eu já estou entrando em contato aí para a gente poder resolver isso, para ver a parte de Libras para vocês nos vídeos, tá? Só que eu não vou conseguir ainda
enfim, conseguir estar trazendo isso para a linguagem, tá? De Libras, ainda agora em tempo real. Mas sempre no dia seguinte eu já estou com o programa autorizado no uso de Libras e a gente sempre no dia seguinte vai estar passando para vocês, ok? Vocês já me perguntaram hoje à tarde, já me perguntaram noutra live e isso daí já foi resolvido. Nós também temos aí umas pessoas que entraram em contato comigo hoje do Japão, que elas gostariam de compartilhar as lives na sala de aula, tá? Já estamos com as legendas em 32 idiomas, então vocês já conseguem estar usando a Classmaker Educação. Terminou só em tempo real que não dá, tá, gente? Termina a transmissão, vocês já têm todas as legendas, podem escolher nos 32 idiomas. É só entrar em opções. Não esqueçam de clicar no sininho e se inscrevam no canal do YouTube, fica mais fácil para vocês acompanharem tudo aquilo que a gente produz, tá ok? Bom, então, Alex, você vai passar algum recadinho antes de eu entrar com a agenda e o livro? Maravilha, Carla. Vou sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla, mais uma vez. Boa noite, Maria, Sebastião. Você que está aí com a gente também. Muito boa noite a vocês. Ando um pouquinho sumido, mas a Carla já avisou para vocês numa live anterior aí que eu estou na fase final do doutorado, então eu estou daquele jeito, pessoal, muita correria, muita coisa para se fazer, para se trabalhar e estudar, mas entre uma correria e outra também, eu estou preparando para vocês algumas coisinhas em relação aos cursos da Classmaker. Então, a partir desse mês agora, a partir desse dia, na realidade, né, nós estamos colocando todos os cursos da Classmaker em valores promocionais, de 5 vezes de R$ 49,90, justamente devido ao cenário pandêmico que estamos vivenciando, estamos vendo que também está muito difícil aí para a galera conseguir fazer um curso, estudar, então a gente colocou esse valor mais acessível para vocês, tá ok? Então, não tem desculpa agora, com menos de R$ 2 por dia, você consegue aí fazer um curso da Classmaker, principalmente os cursos voltados para a área de robótica, tá ok? Bom, vou passar aí para a Carla falar um pouquinho com vocês agora em relação à nossa agenda, correto, Carla? Isso. Bom, gente, vamos lá. Dia 21 de abril, que é a quarta-feira, nós não vamos ter live, tá? Já me perguntaram, nós não vamos ter, e eu também não vou, nós não vamos estar com reprodução nenhuma. No dia 22 de abril, que é na quinta-feira, eu vou estar junto com o Papo Docente. Eu fui convidada para falar sobre aprendizagem baseada em competências. Então, eu vou estar com Marlon Piloneto, a transmissão será via YouTube, e a gente transmite também em tempo real aqui pela Classmaker, ok? No dia 26 de abril, nós estamos voltando com o segundo Open Mind na educação. Já estamos com os nossos convidados todos confirmados, ok? Open Mind na educação, nós vamos estar com o Marlon Piloneto, o Paulo Billy e o Rodrigo Terra. E juntamente com o Benê também Moreno, que vocês já conhecem. Nós vamos estar falando sobre o tema educação disruptiva. Então, quem já tem as suas perguntas, quer saber como é o que é um ensino disruptivo, já prepara as coisas para a gente poder interagir nesse dia. Transmissão também nos 2 canais, tá ok? No dia 28 de abril, vou estar aqui com a doutora Maria Cristina Teixeira e com a Ana Cristina Melchert. Nós vamos estar falando sobre os direitos autorais, sobre o Creative Commons que acontece dentro da internet, tá? A gente sabe que as leis brasileiras não estão adequadas, né, às práticas, enfim, jurídicas com relação aos direitos autorais. Então, agora, quando nós estamos atuando na internet, significa que todo o conteúdo que circula na internet, ele precisa ter essa questão da proteção do direito autoral e automaticamente ele tem os processos, né, que acabam vindo com isso. Então nós vamos estar falando com 2 especialistas no assunto, tá? Uma de iconografia, que vai estar trabalhando justamente sobre os Creative Commons, juntamente com a doutora Maria Cristina Teixeira. Na quinta-feira, dia 29, eu vou estar novamente com uma outra live falando sobre aprendizagem baseada em problemas, tá? A live começa às 19h30 pelo YouTube com o Papo Docente, tá ok? 26. Hã? Esqueci de falar. Bom, no dia 3 de maio, é uma segunda-feira, eu vou estar numa outra live falando sobre o BNCC na prática, aplicação dentro do ciclo básico educacional, ok?
Não vai ser aqui pela Classmaker, vai ser pelo Papo Docente. É uma série de 4 lives que me convidaram para participar. Então, eu vou estar fazendo transmissão para vocês aqui na segunda-feira, ok? No dia 5 de maio, eu estou trazendo aqui o Stravos Chantopoulos. O Stravos vai estar trazendo aqui sobre a educação no século XXI, os novos paradigmas durante e pós-pandemia. O Stravos, ele atua na Secretaria da Educação, tá, de São Paulo, vice-diretor na FGV Online. Então, dentro desse cenário, quais são as políticas educacionais que vão ser adotadas, ok? No dia 13 de maio, eu vou estar trazendo aqui para vocês o professor Sandro Ribeiro. Ele vai estar falando sobre cybercultura, cyberespaço, a formação dos professores em uma educação online e suas possibilidades. O professor Sandro Ribeiro é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ok? Bom, no dia 19 de maio, nós vamos estar voltando com a nossa segunda série com o professor Marlon Piloneto, falando sobre o uso do Canva, engajamento, inovação e criatividade na educação. Nós falamos no nosso encontro passado com o Marlon Piloneto, nós fizemos aqui uma live falando justamente do que foi, Sérgio, que a gente falou o assunto? Era Canva? Canva na educação. Não, ok. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo para vocês. A gente fez esse curso semana passada. Bom, no dia 24 de maio, gente, eu consegui uma live incrível com a doutora Melissa Roletes. Vou dizer do que ela vai falar aqui. Vocês já ouviram falar naqueles alunos, que são os alunos portadores de altas habilidades, o PAH? Então, ela vai trazer aqui para falar com a gente sobre um trabalho incrível que ela tem em Santa Catarina, falando sobre desenvolvimento de projetos e aprimoramento de competências com os portadores de altas habilidades no ambiente escolar. São os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, porém eles têm um QI alto. Então, eles têm um trabalho piloto, eles têm um estudo em Santa Catarina, que eles desenvolvem trabalho com esses alunos, tá ok? No dia 26 de maio, vamos estar com o Leandro Holanda, falando sobre STEAM e aprendizagem baseada em projetos. O Holando, ele trabalha junto com a Helena Sicki, que trabalha junto também com o professor Moran em metodologias ativas. Eles são da Tríade Educacional. E nós vamos estar batendo um papo sobre isso, ok? No dia 29 de maio, que é um sábado, eu vou estar realizando uma oficina de robótica pedagógica com Lego virtual, junto às escolas estaduais da Universidade Federal do Paraná. Ela vai estar ancorando essa oficina, vai ser uma oficina que vai acontecer o período todo da manhã, é uma série de 4, eles convidaram alguns educadores para estar levando essa educação para eles lá, principalmente Paranavaí, ok? E no dia 31 de maio, nós vamos estar com o professor Esdras Moscoso. Nós vamos fazer a segunda live falando sobre a importância da brincadeira na educação, ok? Pessoal, vou falar agora rapidinho sobre o nosso livro de Minecraft na educação. Sérgio, por favor, abre aqui pra gente. Bom, o pessoal falou para mim, comentaram aqui que não adiantava eu falar sobre o livro, e que eles queriam entender um pouco mais do que vinha dentro desse livro, que o contexto estava muito assim, estava muito raso. Então, basicamente, eu vou falar para vocês o que é o livro do Minecraft na educação. Ele foi um projeto desenvolvido na reconstrução virtual da cidade de Mariana, de Minas Gerais, quando ocorreu o rompimento da barragem da Samarco em novembro de 2015. Então, eu iniciei esse projeto com alunos de multietário, tá? De várias idades diferentes, vários ciclos. E esse trabalho começou em novembro de 2015 e ele finalizou em maio de 2019. Então, nós fizemos toda a reconstrução virtual dessa cidade e o meu projeto, né, ele foi escolhido para representar junto à ONU o projeto Block by Block com o Minecraft com fomento para a cidade. Então, a gente já está no site da Mojang, já entraram com a premiação. Devido à pandemia, tudo isso foi suspenso, mas recebi um e-mail deles aí há uns 2 meses atrás, dizendo que eles estão se organizando para entregar os prêmios, tá ok? E o que tem dentro desse livro do Minecraft? Todo tipo de aprendizagem que foi desenvolvida ao longo do projeto, com base em aprendizagem baseada em games, ok? O Sérgio agora vai passar rapidinho o vídeo para a gente da cidade de Mariana, para vocês entenderem.
E o vídeo vai estar mostrando para vocês na parte superior esquerda o mapa, são as imagens reais do mapa da cidade, tá? As datas são com referência a 2011, não temos fotos mais atualizadas, o governo de Belo Horizonte, Minas Gerais, não tinha, então eu tive que trabalhar com a que eu tinha, e algumas imagens que foram realizadas por drone lá, tá ok? Vocês podem ver isso na parte superior esquerda. Pode colocar, Sérgio. Dentro desse projeto, foi trabalhada a interdisciplinaridade, então nós trabalhamos toda a fauna, toda a flora, as características, a arquitetura, tudo aquilo pertinente à estrada real, tá? Que foi percorrida logo no início aí no Brasil. Então a gente manteve todas as características da cidade. Pode aumentar um pouquinho? Na realidade, está sem áudio para a gente, tá, Carla? Tá. O Não, vídeo. sim, também, isso que eu tô vendo, estamos sem áudio aqui. Estamos sem áudio. Eu acho que tá dando algum problema porque a imagem não tá rolando. Percebeu que ele tá travando, né? Sim, a imagem travou também. Tá travando a imagem. Abaixa um pouco isso agora. Desculpa, gente, mas o sinal tá meio ruim aqui hoje, tá? Faz parte, gente, é tecnologia, a gente não tem como controlar isso, né? Acho legal também comentar, né, Carla, que esse projeto ele foi construído por alunos de diversos níveis. Sim. Desde o ensino fundamental 1, certo? Ou foi o 2? Eu não me recordo muito bem. Ele envolveu alunos desde o Fundamental 1, tá? A partir dos 7 anos, passou até para o pessoal do ensino médio. Como foi um projeto de 3 anos, iniciou com o pessoal no primeiro, segundo e terceiro ano e acabou entrando aí até o segundo ano da graduação de alguns alunos que participaram, né? Então era um grupo bem razoável. Esse prédio que vocês estão vendo aí à direita, que está ficando aqui na frente com a janela marrom, era um antigo shopping que tinha na cidade e que, enfim, ele está fechado. E aí nós fizemos uma proposta de estar apresentando as imagens desses alunos, as fotos, como homenagem aos alunos que também trabalharam nesse projeto. Então nós levamos essa outra proposta, além de muitas áreas, né, da cidade, que nós fizemos uma proposta de reconstrução dos prédios. A iluminação da cidade foi substituída. Como esse jogo ele possui temporalidade com dia e noite, ele obedece essa questão de, durante o dia, estar carregando as células dentro do jogo, claro, de modo virtual, trabalhando com as placas solares. Então, quando vai anoitecendo, a praça toda por baixo se ilumina, além das iluminações, que é a parte da iluminação pública, tá ok? Poderíamos também construir aldeias com Minecraft, se quiséssemos, correto? Tem um projetinho das crianças numa escola que eu vi na Bolívia, que eles estão fazendo. É uma professora que entrou no projeto Block by Block da Mojang. Aí ela construiu algumas coisas lá mostrando. Lógico que é dentro do contexto deles, né? Isso daí eu vi, acho que esse trabalho há 1 ano e meio atrás. Que na verdade, assim, me mostraram. Eu não me lembro onde foi que eu vi o vídeo. Mas depois eu preciso dar uma olhadinha nisso. Tá, ok. Pessoal, vocês desculpem, mas hoje o meu sinal da internet está meio complicado aqui. Na verdade, nós estamos com chuva o dia todo aqui e o sinal não tava muito legal, tá? Gente, me desculpem, tá? Foi. A gente até viu aparecendo a mensagem falando que a internet estava estável. Não tá legal hoje aqui. Desculpa, não estava, mas enfim, a gente vai deixar o link e depois vocês dão uma olhada com mais calma, tá bom? Que aí a internet de vocês vai estar melhor, tá bom? Bom, só então, contratempos aí, né? não tem jeito, gente. É tecnologia, né? Bom, então, Alex, segue aí então com o pessoal. E eu vou estar compartilhando o conteúdo deles que o pessoal me pediu.
Maravilha, gente. Então, quanto a Carla compartilha o conteúdo aí e o link da live aí nos outros canais da Classmaker, vamos já começar aqui o nosso bate-papo aí com o Sebastião e com a Maria, onde a gente vai fazer hoje algumas reflexões sobre o Dia do Índio, tá ok? Bom, eu gostaria primeiramente de convidar a Maria para começar falando aí um pouquinho, ela contar um pouco da história dela, para vocês conhecerem quem é a Maria Pancararu. E aí, assim que ela contar um pouquinho sobre a história dela, sobre quem é ela, nós vamos pedir para o Sebastião também contar aí um pouquinho quem é ele. Maria, contigo. Bom, boa noite a todos, a todas, a todes. Agora é o termo mais atual. Eu sou Maria, sou do povo Pancararu, do Alto Sertão Pernambucano. Meu povo está localizado em 3 municípios, que é Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. E isso é lá na minha aldeia, mas o meu povo se espalhou muito. Tem Pancararu em São Paulo, tem Pancararu em Minas Gerais, tem Pancararu que se autodenominaram com outros nomes na Bahia, em Alagoas. Então, eu costumo dizer que o meu povo é um espalhador de sementes. Eu moro aqui em Ilhéus, no sul da Bahia. Eu sou professora aposentada, sou formada em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Que mais? Sou mulher, sou indígena, sou nordestina, sou mãe, sou esposa, então tenho muitos papéis. E estando nessa... Tudo bem? Depois Tudo eu bem, falo pode mais. continuar, Maria. Não, depois eu falo mais, então. Tá ok. Então, bora lá, Sebastião, por favor, se apresente. O Sebastião esteve com a gente numa outra live, mas há muitas pessoas que estão assistindo nesse momento que não viram o Sebas, então ele vai se apresentar aí. E quem quiser saber um pouquinho mais, depois vai lá no nosso canal no YouTube, ou você que já está no nosso canal no YouTube, né? Porque a live está sendo transmitida em 2 canais diferentes, no Face e pelo YouTube. É só entrar lá no YouTube e buscar lá a live que o Sebas fez com a gente, entre culturas. Boa noite, Alex, querido. Boa noite, Carla. Obrigado de novo pelo convite. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar com Maria. Não sei quantos milhões de pessoas estão com a gente. Aqui é uma surpresa, mas é um prazer poder compartilhar sentimentos, ideias e pensar juntos, assim como podemos resetear, que é uma palavra que estavam colocando assim como de moda nestes momentos, a nossa forma de pisar no mundo, a nossa forma de cuidar nosso dia a dia e pensar num presente e num futuro melhor para todos. Então, da parte assim do histórico, de que eu tenho feito, estou com 52 anos e mais da metade da minha vida tenho caminhado pelo Brasil. Vim especialmente ao Brasil interessado em conhecer-me mais, em trabalhar-me, e encontrei nos povos indígenas uma sabedoria muito especial, para mim um tesouro, uma riqueza, especialmente em tudo que é espiritual, que me permitiu evoluir como pessoa e que me faz cada dia mais feliz. Então, minha gratidão a todos os indígenas encarnados que me ajudaram na minha estrada e, por que não, a todos os mestres que desencarnados iluminam a minha estrada e a estrada de todos nós. Alerei. Gratidão, Sebas, gratidão, Maria, muito obrigada. A gente que agradece a vocês dois por terem aceito esse convite maravilhoso de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sabedoria e para a gente refletir também com os nossos educadores sobre o que é o Dia do Índio, né? Por que o Dia do Índio? E até mesmo trazer e desmistificar esses conceitos, né, que vamos chamar assim de preconceitos que as pessoas têm em relação ao índio e acaba, às vezes, muitas das vezes, no Dia do Índio, fazendo algumas ações que acabam ferindo a nossa imagem enquanto indígenas. Maria, contigo, vamos refletir aí um pouquinho o Dia do Índio, o que ele representa aí para você? Para nós, povos indígenas, todos os dias são dias, né, dos povos indígenas. Nós estamos aqui resistindo há mais de 500 anos.
O dia 19 de abril foi colocado pelo Getúlio Vargas, por conta de uma assembleia no México, então foi um não indígena que colocou, né? Eu acho que a gente aproveita o período para refletir as nossas questões, para dar mais um pouco de visibilidade à nossa vivência, fazer mais resistência, porque são 521 anos de resistência mesmo. Tem um movimento indígena que promove não só o Dia do Índio, mas o Abril Indígena. A gente colocou o mês todo para pautar nossas questões, para discutir, para apresentar, para que as pessoas possam ter mais oportunidade de nos conhecer, porque os povos indígenas no Brasil, assim como outros povos, os ciganos, os quilombolas, os afrodescendentes, todos somos bastante invisíveis na sociedade nacional, porque faz parte da estratégia de dominação, de domesticação. Então, eu acho que não nos conhecer é uma forma de distorcer a nossa vida, a nossa experiência, a nossa identidade, a nossa cultura. Então, a gente está indo na contramão de tudo isso. Nós queremos mostrar para o mundo quem somos, como vivemos, a nossa cosmovisão, e mostrar para vocês também que nós somos seres humanos normais, que uns vivem na comunidade, outros vivem na cidade, e isso, viver na cidade, sair da comunidade, não nos tira a identidade indígena. Mesmo longe, muitas vezes, como está o meu caso agora, eu não perco a minha identidade, porque eu me identifico como indígena, e o meu povo também me reconhece, então, temos laços, né? Meu pai, minha mãe, minha família toda mora na comunidade. Então, assim, a gente usar computador, ter um carro, andar de avião, ir para a universidade, como foi o meu caso, o seu, né, Alex? Não nos tira a identidade étnica. Eu não me recordo, desculpa falhar na memória agora nesse momento, mas não recordo se a Maria falou, mas a Maria, pessoal, ela é indígena da etnia Pancararu e ela é doutora também em linguística, onde ela estudou aí a questão das línguas indígenas, em especial uma, né, Maria? Conta um pouquinho para o pessoal só conhecer essa experiência, por favor. Isso. No mestrado, eu estudei o comportamento linguístico, na verdade, sociolinguística do meu povo, que trazia marcas de identidade na fala. E depois, no doutorado, eu resolvi fazer a descrição de uma língua indígena, a língua Ufaié, falada pelos indígenas Ufaié, que estão localizados em Mato Grosso do Sul. Eu quis pesquisar essa língua porque é uma língua bastante ameaçada de extinção. Quando eu fui estudar, tinha acho que 15 falantes e agora só tem 5, todos adultos. Quando uma língua está quase morta, como é o caso da Ufaié, porque só adultos falam. Então, quando a gente revitaliza uma cultura, as línguas, as crianças, se as crianças participam, se as crianças falam, é sinal de que está bem vital. E, infelizmente, não é o caso da língua Ufaié. Embora a minha vontade, quando fui fazer a pesquisa, era ajudá-los a revitalizar, mas ainda não deu certo, por vários fatores, né? Olha, Maria, você entrou numa temática, né? Trouxe aí uma linha que a gente pode até refletir um pouquinho e ajudar os educadores a entender uma coisa. Porque hoje muitas comunidades indígenas falam o idioma português em vez de falar o seu idioma de origem. Quais são as ações que podem ter desencadeado isso? De hoje, a maioria dos povos indígenas falarem a língua portuguesa, desculpa, em vez da sua língua de origem. O maior fator de tudo isso é a dominação, que aí vem o preconceito, a discriminação. A língua que eu pesquisei, por exemplo, eu tive uma das professoras de Ufaié que diz assim, eu não ensinei a língua para as crianças, porque elas vão para a cidade, estudam na cidade, e lá elas sofrem muito preconceito. E eu presenciei uma vez, as meninas chegaram chorando com muita raiva,
porque os colegas da escola estavam, lá vem as bugrinhas, sabe? De um jeito assim, bem pejorativo, bem discriminatório, bem feio mesmo. Então, e associado ao preconceito, à discriminação, tem tudo é no português, né? A língua dominante. Então, a televisão que entrou na comunidade, a escola, a igreja, tudo acaba contribuindo para que a língua indígena, que é falada pela comunidade, deixe de ser falada, porque a língua que maior dominação é a língua portuguesa. E aí, associando aos preconceitos, à discriminação, e as pessoas ficam com medo, com vergonha e não querem mostrar sua identidade. Ok, então esse é um dos fatores, né, que vem contribuindo para o desaparecimento e a falta de prática da língua de origem de alguns povos, justamente a questão do preconceito, né, do bullying contra essas crianças que muitas das vezes precisam interagir aí com os não indígenas em determinadas situações, quando saem da aldeia, principalmente para estudar fora da aldeia. Sebas, eu vou agora perguntar um pouquinho para você também, interagir aqui contigo, Dia do Índio, o que ele representa para você enquanto não indígena, mas que sempre está envolvido com as causas dos povos indígenas? Alex, querido, acho que é comum ouvir que os indígenas têm alguma coisa para celebrar, não, no Dia do Índio. E acho que já é bastante de senso comum que é um dia de reflexão. Muito se diz que não tem muito a celebrar e se contam as desgraças. Mas hoje de manhã eu estava falando com Maria, justamente fazendo relação com o que você falava antes também. Maria foi a primeira indígena reconhecida, autorreconhecida como indígena que fez a universidade e chegou a título de doutorado. E isso foi justamente o dia 19 de abril. Então, eu penso que no 19 de abril, sim, é um dia para reflexão. É um dia, sim, que a gente não pode perder a perspectiva de todos os massacres, de todos os extermínios, genocídios, etnocídios e os problemas que ainda hoje existem e que se aprofundam muito hoje. Mas ainda assim, é um dia que a gente que trabalha com indígenas também tem costume de aproveitar-se do calendário para lançar projetos. Então, muitos dos livros que a gente fez foram lançados no 19 de abril, muitos dos filmes que a gente fez. Então, 19 de abril tem tudo isso. Tem também celebração. Eu acho que Maria deve celebrar com muita alegria ter conquistado o título de doutora. Eu me lembro de vários eventos que foram maravilhosos, de diálogo, de ponte, como a gente falava antes, com a sociedade, onde a gente sente que avança. Se a sociedade está preconceituosa, bom, cabe a quem tem um pouco mais de informação, com o coração e uma paciência, chegar, educar e permitir, não? Porque os preconceitos nada mais são ignorância, é falta de educação. Então, cabe a nós estar aproveitando esta data e todas as possíveis, passar do dia para o mês, do mês para o ano, e levar a semente do amor, não? Da união na diversidade. Então, eu acho que vale, sim, tudo que seja reflexão e pensar no processo histórico, no sofrimento, honrar que as pessoas não tenham morrido em vão, mas também vale pensar também nas conquistas. E aí eu particularmente estava lembrando para Maria lembrando para mim alguns fatos particulares de coisas boas que já aconteceram nos últimos anos, 19 de abril. Maravilha. Maria, e para os nossos educadores que estão nos assistindo aí, também os pais, muitas das vezes vêm buscando, tem muitos pais que buscam trazer aí, buscar um pouquinho, conhecer melhor a cultura indígena, até mesmo para repassar esse conhecimento para os seus filhos. Como que um educador ele pode tratar a temática para além do 19 de abril? Na sua opinião, como que ele pode fazer isso? Tratar a temática indígena na escola para além do dia 19 de abril. Eu acho que é bom pensar que não existe só um único dia. Eu fico pensando assim, tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia do Índio, o Dia dos Namorados, mas eu acho que há um propósito em tudo isso, que não dá no caso indígena. Mas é um calendário bem capitalista, né? E a gente sabe que datas comemorativas é muito para se gastar, para comprar presentes, não que a gente receba
presentes no Dia do Índio, mas ele está muito nesse bojo dessa questão, né? Então, a lógica indígena é diferente dessa lógica capitalista de consumir, 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 comprar, 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 produzir para consumir. E aí eu acho que seria muito bom que as pessoas pudessem ter oportunidade de buscar, de conhecer as lógicas indígenas, que são outras. Há uma diversidade muito grande dos povos indígenas, nós somos, de acordo com o IBGE, 305 povos, e cada um desses povos tem um comportamento diferente. Então, a gente não pode falar de cultura indígena na singularidade. São culturas indígenas, povos indígenas, comportamentos indígenas, porque cada povo tem o seu jeito próprio de ser e de viver. E aí é uma rica oportunidade para que as pessoas possam conhecer um pouco mais dessa riqueza do Brasil, que eu acho que o povo é rico na diversidade, nas diferenças. E aí a gente tem muitas histórias, muita vivência, muita experiência, muito comportamento bem diferente do brasileiro de modo geral, assim como a gente tem comportamentos parecidos em muitos povos. Dentro de todo esse contexto de povos, tem povos que só falam a língua indígena, tem povos que vivem isolados, que não querem contato nenhum com a sociedade nacional, porque as poucas experiências que já tiveram foi de massacre. Tem povos que moram bem pertinho da cidade, tem povos que moram na cidade, ou muitos indígenas. Então, tem indígenas que falam a língua indígena e falam português, ou fala mais uma língua indígena, ou fala uma língua, quem mora perto das fronteiras fala o espanhol. Então, assim, há uma diversidade muito grande e há muita coisa a se conhecer. Eu acho que as pessoas podem ficar abertas a isso, a querer conhecer. Legal. Vamos lá, refletindo aqui juntamente contigo, então. O primeiro passo para o educador que quer trabalhar com a temática indígena, para além também do dia 19 de abril, é buscar, primeiro, ter consciência de que existem mais de 300 povos ainda hoje no Brasil, e que ele pode começar escolhendo um desses povos para estudar e apresentar aí na escola, na sala de aula. Correto? Isso. Pode, se tiver oportunidade, pode até convidar um indígena para falar do seu povo, da sua realidade, porque é uma forma também de conhecer com mais profundidade. Tem muitos indígenas que têm canais, que tem o Aito Krenak, que é muito famoso, tem um monte de falas dele, o Daniel Munduruku, muita gente. A própria Titeuá tem muitos vídeos dos indígenas daqui que a gente trabalha. Então, assim, tem muitas informações assim bem acessíveis que as pessoas podem conhecer. Legal. Você falou aí que a própria Titeuá, ela tem aí bastantes materiais para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o universo indígena. Explica para o pessoal, por favor, que está em casa, o que é a Titeuá, porque muitos educadores estão nos assistindo nesse momento, eles não sabem o que é ela. Então, vou até pedir para o Sebas te dar uma mãozinha nessa explicação aí. Eu prefiro que ele explique. Alex, é o nome de nossa instituição, Titeuá. Somos uma organização não governamental e estamos associados a pessoas que são indígenas e pessoas que não, como no meu caso, não somos indígenas. Mas todos temos em comum a nossa vontade de entender a diversidade como uma riqueza da humanidade. Então, a gente trabalha especialmente o diálogo na diversidade, a diversidade como riqueza, e a maior parte de nossas provocações e de nossas inspirações, de nossas fontes, de nossos trabalhos estão relacionados a indígenas. Então, atualmente na instituição somos 5 sócios. Eu tenho a graça e o prazer de compartilhar a instituição com Maria, que é Pancararu, com a Tian, que é Pancararu, com Maiá Pataxó-Hanhain, que ontem teve capa no jornal por causa do Dia do Índio, uma matéria muito bonita, e com Nieti Cariri Chocó, que hoje está escondido no ritual. Tem alguns povos que aproveitam o dia 19 de abril para se recolher e fazer rituais. Acho que a maior parte dos povos nos últimos anos começaram a fazer uma espécie de celebração no ritual interno. E aí, aproveitando que você está mostrando, Alex, essas
Esses quadradinhos aí são as capas dos livros. A gente conseguiu fazer, acho que quase uns 30 livros. Quase todos eles têm versão digital, gratuita. Quase todos eles são em português, mas tem também algum em espanhol e em francês. E, bom, embaixo agora se tu está na parte dos relatórios, também temos produzido CDs de música e vídeos. Especialmente, de repente, agora vou te ver se eu também posso compartilhar uma tela, ou você, já que está aí navegando, não sei se você tem fácil o YouTube de Mensagens da Terra, e aí aproveito para comentar que YouTube/Mensagens da Terra. A gente fez nos últimos anos a gente trabalhou bastante com vídeo. Ano passado a gente lançou 2 filmes de 14 minutos, um sobre o Simboré e outro que se chamou Mensagens da Terra, com vários depoimentos de 4 indígenas diferentes. E esse ano decidimos, em vez de fazer... Pode falar. Desculpa te interromper, só ia te perguntar uma coisa. O pessoal que estiver em casa, estiver assistindo, ou o pessoal que vai nos ouvir na rádio Classmaker, vou só falar para vocês o seguinte, que o endereço eletrônico da ONG Tidewa é www.tidewa.org. Vou só letrar para vocês Tidewa, tá? É T-H-Y-D de dado, E de escola, W de Wellington ou Washington, A de amor. Então, tidewa.org, para vocês conseguirem acessar. Eu te perguntar só uma coisa, Sebas. Por aqui, pelo site da Tidewa, eu não consigo entrar lá no link de Mensagens da Terra, né? No YouTube da Mensagens da Terra. Legal. Não. Pessoal, então, o Sebas está falando para a gente também aqui o seguinte, existe um canal no YouTube que ele se chama Mensagens da Terra, tá? Tem o Falas da Terra aí que está passando na Rede Globo a série, mas aqui é Mensagens da Terra. Então, no Mensagens da Terra, Sebas, passa a palavra novamente para você falar um pouquinho sobre essa ação, por favor. Desculpa. Não, tranquilo. Muito obrigado por soletrar e por explicar também comigo. Este nome do canal é porque a gente entende que a Terra está sempre falando e que muitos de nós, às vezes, temos incapacidade de ouvir o que a Terra fala. E a gente, pessoalmente, tem uma sensibilidade, uma compreensão de que muitos indígenas têm essa facilidade de ouvir o que a Terra fala. Então, começamos um processo de entender os indígenas como mediadores de uma cultura surda capitalista com uma cultura que precisa se sintonizar, se harmonizar com a Terra. Então, fizemos um documentário que se chama Mensagens da Terra e acabou batizando o nome do canal, mas o canal hoje tem, não sei, como 500 vídeos e, especialmente neste ano de 2021, a gente gravou entrevistas intensas em 6 comunidades diferentes, que resultou em 2 temporadas de vídeos. A primeira temporada lançamos agora, no 1º de abril, uma temporada com 24 episódios, nos quais Maria tem 4 vídeos e tem indígenas de 5 etnias. E provavelmente daqui a 2 meses a gente vai lançar uma nova temporada com mais 15 ou 20 episódios. A gente está editando neste momento. São vídeos curtos, que vão entre 1 e 5 minutos. Em geral, são vídeos de 2, 3 minutos. E é uma mensagem por vídeo. Então, para aquelas pessoas que gostam de manhã, mandar uma mensagem, podem encontrar em nossos vídeos uma mensagem indígena. Nossa, que demais, Sebas. Então, só falar novamente o número total de vídeos que vocês fizeram nesse primeiro período. 24. Já estão online, já estão disponíveis. Olha só, 24 vídeos que estão disponíveis aqui no canal do Mensagens da Terra, no YouTube. São vídeos curtos, de no máximo 2 minutos, 3 minutos, os quais ele traz uma mensagem aí que você pode enviar de manhã, como uma mensagem de bom dia, para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você quer enviar aí uma mensagem de paz, de alegria, uma mensagem motivacional também. Vocês podem vir aqui, só pegar o link de um desses vídeos e compartilhar com essa pessoa. A prática diária em Boré para a sabedoria, deixa eu ver o que está escrito aqui, sabedorias indígenas, legal. Rituais com Alegria por Maria Pancararu. Muito legal também.
Mulheres Indígenas, Retratos que Falam. Olha só, esse aqui está tratando do empoderamento da mulher e da mulher indígena também, né? Mulher indígena, Retratos que Falam. Então, são vários aí os temas e as ações que os educadores podem utilizar justamente para conhecer um pouquinho da cultura indígena, assim como a Maria nos apresentou aí a ONG Tideuá aqui. Uma de suas ações foi a construção desse projeto aqui de Mensagens da Terra, com esses vídeos maravilhosos. Muito obrigado aí, Sebas. Maria, continuando contigo, bora lá, vamos continuar refletindo. Sebas também, quer deixar mais alguma mensagem em relação a esse canal, Sebas? Quero sim, Alex. Bom, a verdade é isso. Começou com um projeto e o conceito se estendeu ao canal como um todo. Mas hoje você vê que tem um pouco de diversidade aí, porque vários projetos nossos que terminam com produtos em vídeo estão meio que ancorados nesse canal. Então, na verdade, você tem playlist. Então, tem playlist por projeto ou por temas. Mas especificamente falando deste novo lançamento de 2021, que a gente chama de Sabedorias Indígenas, estes vídeos curtos. Como você bem falou, Alex, são vários temas diferentes, muitos têm a ver com o paradigma e a visão indígena de entender o planeta Terra, de entender ser parte de um sistema Mãe Terra, de entender que temos que cuidar da Terra. São mensagens de alerta para a gente mudar, de alguma forma, nosso costume de não cuidar a Terra e nos apelar para o zelo, para o respeito de todos os seres. Então, são vídeos bem bacanas, vídeos simples que são para utilizar na sala de aula e não importa, a gente já fez, nos dias atrás, encontros com alunos de escola, encontros com alunos de universidade, encontros com centros culturais, inclusive a gente fez algumas atividades com brasileiros que não moram no Brasil, sabe? Comunidades brasileiras na Holanda, comunidades brasileiras na Dinamarca. Então, bom, no caso deles era também para praticar o português e para não perder a raiz com o Brasil. Mas acho que os vídeos podem ser abordados com diferentes profundidades, diferentes formas. Todo vídeo, embora tenha uma mensagem forte e o vídeo é curto, cada professor pode pincelar de uma forma ou usar como um disparador, como um motivador para um diálogo diferente. Então, recomendo sim que passem um olho aí nessa playlist. Maria, obrigado, Celso, pela explicação. Maria, eu vou pedir só 2 minutinhos para você, para eu passar um vídeo aqui para o pessoal conhecer esse trabalho lindo e maravilhoso que vocês fizeram aí em conjunto pela Tideuá, e eles conhecerem um pouquinho mais aí da diversidade dos povos indígenas e dos conhecimentos que eles têm para compartilhar aí com a Terra. E tem um aqui que me chamou muita atenção, que foi produzido pelo INET Cariri Chocó, ao qual eu também tive a oportunidade de conhecer, e ele fala aqui sobre a maior sabedoria. Nossa. Pera, acho que não é cabelo. Ele tá saindo, ó, tá escorrendo água. Deixa eu ver. Pera. Estão ouvindo o áudio? Não. Pode viver mais. A maior sabedoria é a sabedoria de vida, da vida, de dar prosseguimento à vida. Como a gente pode viver mais, como a gente podemos aprender mais com a vida, como a gente podemos evoluir como ser humano. Essa é a maior sabedoria. Essa é a maior viabilidade da vida. Então, uma sabedoria que só traz destruição, que só traz dor, que só traz morte, não é sabedoria. É ignorância, é barbaridade. Né? Então, eu acho assim que a maior sabedoria é respeitar a sabedoria do outro. A minha sabedoria só é sabedoria se eu reconhecer a sua sabedoria. Então, todos nós somos sábios, vivendo na parte harmônica, vivendo em paz, né? E uma das grandes sabedorias é essa, é a vida, a paz, a harmonia, o amor, né? É a coisa que dá vida. Então a maior sabedoria é essa, é a sabedoria da vida.
A sabedoria da paz, da parte da harmonia, a amizade, ser solidário, né? Essas são as grandes sabedorias dos seres humanos. Fala linda essa aí do INT. Maria, depois dessa fala maravilhosa que o INT trouxe aí para a gente, passo para ti, para você falar aí sobre a questão da sabedoria e sabedoria educacional. Olha, eu acho que nós estamos bem conectados, Alex. E eu estava pensando em sugerir isso mesmo. Passa um vídeo bem curtinho para o pessoal conhecer o trabalho. Graças a Deus. E o Nietzsche colocou a sabedoria, o conceito que ele acredita, com muita sabedoria mesmo, né? Ele fala desse respeito, desse amor, da amorosidade com a natureza, com a Mãe Terra, e a gente saber como estabelecer essa relação respeitosa. Todos os vídeos que nós fizemos foi pensando nessa amorosidade mais ampla, não só com a Mãe Terra, que ela é um sujeito de fato, é um ser vivo como nós, mas a relação entre nós mesmos, as outras pessoas, os outros seres humanos, os outros seres vivos, os animais, as plantas e a própria terra, né? Eu acho que o que está faltando no momento é a gente tentar se restabelecer essa conexão conosco, né? Cada um com si mesmo e com esses outros elementos da vida, porque essa relação é que nos fortalece, que nos faz crescer em amorosidade, em vivência, em experiência, em sintonia com a vida. Eu acho que essa conexão é necessária a todos nós, morando na cidade ou morando na comunidade, nas aldeias, mas eu acho que está faltando mais conexão com a nossa Mãe Terra para que a gente possa melhorar enquanto ser humano, enquanto ser vivente nesse planeta. Tão lindo, tão especial e que nos dá tanta coisa boa. Pensando aqui, né, Maria, o INT trouxe para a gente uma palavra que fala assim, a maior sabedoria é eu saber respeitar a sabedoria do outro. Isso. E se você vai ver o nosso sistema atual, tudo bem que agora eles meio que deram um estralo para rever algumas coisas, mas antes lá atrás, quando você começa a ver esse sistema de governança que nós temos hoje, ele é um sistema onde o cara que está lá em cima, ele dita a sabedoria e fala o que você tem que fazer. Eu estou falando do sistema empresarial, dando um exemplo aqui, o sistema empresarial mesmo, bruto. E até mesmo muitos sistemas escolares, eles funcionaram por muito tempo dessa forma, onde você tinha a figura do chefe maior, e ele ditava para o professor que o professor tinha que ensinar, o professor ditava para o coordenador ditava para o professor, e o professor ditava para o aluno. Não se pensava em nenhum momento em escutar a sabedoria do outro. Então, você tinha um sistema que o cara tinha uma única visão e ele jogava essa visão toda para baixo. Mas hoje, muitos estão pegando os conceitos da sabedoria indígena, da sabedoria dos povos originários, onde nos reunimos em volta de uma fogueira, onde nós discutimos sobre o que é melhor para a comunidade, e eles estão começando a fazer isso também, estão começando a fazer um trabalho que venha trazer mais vida, né, mais sustentabilidade. Estão começando agora a se ouvir de fato quem precisa daquele conhecimento e procurando identificar as dificuldades dos alunos, voltando para o meio educacional, como a gente está numa live voltada para a educação, estou voltando para aqui, para esse meio educacional, e de fato agora você vê os professores conversando mais com os alunos. Eu não vou dizer isso no geral, né, Carla, mas há um movimento aí onde está se falando muito nos professores começar a conversar com os alunos para ver quais são as reais necessidades deles e ver que, de repente, você aprende com o aluno.
Maria, você que já foi educadora, a Carla também que já está aí no meio da educação, conta para a gente, vocês duas, eu vou pedir aqui agora um espaço para as duas, vou pedir até um pouquinho, se só para a Maria, para pedir também a opinião de vocês duas, né, que são duas visões diferentes, uma visão indígena, uma visão não indígena, mas uma visão de falar, assim, de falar para a gente como que é esse movimento de você começar a escutar o aluno e você também aprender com o aluno. Olha, para mim é um avanço, e não só assim, o aluno, porque cada pessoa tem sua experiência, né? Cada pessoa tem uma vivência. E em relação aos povos indígenas, isso não é diferente. Nós temos a nossa ciência, os nossos conhecimentos, que é tão importante como qualquer outro conhecimento. E não é à toa que a gente recebe em nossas comunidades pesquisadores para entender a nossa ciência, ele entende, interpreta e vai escrever suas teses, suas dissertações de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente diz. Mas nós podemos fazer isso também, né? Isso é bacana. E agora que as universidades estão começando a abrir um pouquinho as portas para nós, eu acho que a gente só tem a contribuir nesses espaços, né? E do mesmo modo os professores. Eu me lembro, um dos cursos que eu fiz na universidade foi de pedagogia. Aí eu fiz um dos trabalhos, era entender como é a matemática da vida. Aí eu fui pesquisar, entrevistar um menino que vendia alguma coisa na rua, uma mulher que tinha um carrinho na rua. É outra lógica da lógica do que é passado na escola, que eu mesmo tenho essa dificuldade. O meu avô vendia pinha. Então, ele contava, ele fazia uns agrupamentos de 5 e 5 para juntar um cento de pinha, vendia mais de um cento de pinha. Então, cada um arruma estratégias diferentes, e é importante que a escola conheça essas estratégias, que elas só vão enriquecer mais ainda o conhecimento. E são muitos, são múltiplos. E ouvir o aluno, prestar atenção nesse aluno, de repente, que é vendedor de bala ou que faz outras atividades, é uma forma de trazer riqueza ao conhecimento escolar, né? O conhecimento não pode ficar tão fechado, tão hermético, que é só a escola que sabe, é só o professor que sabe, é só ele que ensina. Tem que ter esse feedback de ida e volta, porque a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. Maravilha. Carla, e você, conta um pouquinho para a gente da sua experiência em relação a aprender com o aluno. Essa questão do aluno ter voz, que é algo que é muito difícil, que as escolas realmente, em nenhum momento elas dão abertura para o aluno conseguir se expressar, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, que é o aprender a reaprender, está mostrando para nós que é importante você entender o contexto desse aluno, a comunidade, de onde ele vem, para que a gente consiga levar para dentro da sala de aula problemas da vida real que envolvam a comunidade. De tal forma que a sala, ou seja, os outros alunos, mesmo na graduação, eles consigam desenvolver trabalhos que envolvam a comunidade e que eles consigam entender o que fazer com o conhecimento deles. Como transformar a informação em conhecimento? Essa é uma das grandes dificuldades. Então, a partir do momento que você descobre como transformar esse conhecimento, como que você vai usar? O pessoal gosta muito de falar, poxa, mas os Estados Unidos é tão evoluído com relação à educação. Essa questão toda de que é evoluído, por quê? Porque os Estados Unidos já estava trabalhando, né, com uma aprendizagem baseada em projetos. Então, os alunos trabalham fora da sala de aula, envolvendo a comunidade e envolvendo os alunos que estão junto com eles. Então, essa coisa de você dar a voz, você passar a voz para o seu aluno é importante. Nós vemos, assim, vários casos de alunos, por exemplo, que são alunos que, na verdade, assim, estão inseridos na comunidade, vai para dentro da escola, e existe, sim, essa questão que a gente falou aí, tem essa questão de bullying, essa falta de respeito com a história deles, e a gente sabe que isso não é só em uma escola, né? Quando você passa por várias, você começa realmente a perceber que essa questão social é muito séria. E ela precisa ser trabalhada, você tem que respeitar, né? Você não pode, por exemplo, ficar excluindo alunos, por exemplo, que são bolivianos, os alunos que são do Paraguai, você não pode fazer isso, os chineses, os árabes. Então você percebe que tem uma falta de respeito com a história deles.
né? Ainda hoje mesmo, teve um professor que me chamou, ele estava dando uma aula e ele queria perguntar como que foi a questão da ditadura, né? Da ditadura no Brasil e se tinha um exemplo do que aconteceu, né? E eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu não posso alegar, eu não posso afirmar para você, eu não posso contar que eu tenha visto filmes a respeito disso, mas eu sei de histórias do local onde eu morava. E eu falei para ele, eu falei, na época que tinha ditadura no Brasil, os padres ortodoxos que vinham da Rússia, teve um caso que aconteceu isso na Vila Zelina, na rua onde eu morava, nessa época da repressão da ditadura, eles mataram o filho desse padre, era um filho único, entendeu? Eu nunca me esqueço, o rapaz tocava violino. E sumiram com o rapaz, né? Desapareceram, né? Não tinha nem o corpo, né? E várias vezes, em vários momentos, eles iam na nossa região, que era lá nesse bairro, que é o bairro do leste europeu, e ninguém podia ter livro escrito em russo. Então, o que que acontecia? A gente tinha uns espaços debaixo da casa, debaixo do piso, que a gente colocava livro ali dentro. Só que, assim, não era livro que estava falando nada de política, não era livro que falava sobre isso. Então, eu me lembro disso, que meu avô tinha um livro que se chamava Katerikoi, em russo, e ele contava a história das aldeias russas. Gente, era isso que tinha o livro. E eu lembro que, um dado momento aí, a gente estava indo lá para uma igreja, e uma vez, eu não me esqueço, eu era pequena, a polícia parou a gente e perguntou para o meu avô do que se tratava o livro, né? E aí o meu avô, ele não falava direito português, né? Então ele explicou do jeito dele o que que era, e eles cataram os livros e queria endereço, queria saber por que que a gente estava naquele lugar, por que que tinha livro, eu lembro disso até hoje. Então a gente tem essa questão do desrespeito, assim como as pessoas olham para a gente e imaginam aquilo que elas querem, né? Ah, é porque a Rússia é tudo comunista, por exemplo. Eles têm estereótipos, né? E isso é ruim, né? Assim como eles criam esses estereótipos, por exemplo, com o pessoal. Você mesmo, Alex, você já conheceu aqueles 2 meninos que são bolivianos. Inclusive, eu sou madrinha de uma delas, né? Muita dificuldade de inserção dentro da comunidade, muito difícil, gente. O pessoal não respeitava. É um aborrecimento, não respeita a língua, não respeita o costume. E tem aquelas brincadeiras de respeito que nem a Maria falou. Tem aquilo, né? Ah, para que você quer tomar lanche? Tua família planta milho no fundo do quintal. Sabe aquelas brincadeiras que são totalmente fora de contexto? Não tem que estar falando aquilo. Só que assim, isso é muito cultural e isso tem que vir da escola começar a respeitar. Não adianta, nós que estamos lá falando tem que ter respeito, se a escola não entende que a culturalidade faz parte de um contexto educacional. É o respeito, né? Que é a história do empreendedorismo cultural. Então, é como você consegue empreender com esse tipo de informação e que é relevante para você como sujeito, né? Então, a gente tem realmente toda essa questão. E não é só uma ou duas, não. A gente tem isso daí acontecendo. Gente, não é só em escola pública, não. Tá? Isso tem na escola privada, não é só na formação pública, não é. A gente sabe que não é assim que funciona. Lógico que depende de um grupo para começar enfim, para começar a ter o direito, né, de se expressar. Isso depende deles, mas veja, quando tem uma opressão, e a opressão é muito grande, eles têm dificuldade de ter voz, né? Porque eles já estão numa sociedade que oprime. Então, quando eles entram nesse ambiente, é um ambiente hostil, quer queira, quer não, é um ambiente hostil. E eles têm dificuldade de começar a falar, de começar a ter voz. Acho que você lembra, Alex, daquele depoimento da Eliana, né? Da Eliana Naila, né? A família dela, eles também são indígenas, e ela falou, eu não tinha voz, eu não conseguia falar, eu tinha medo de falar, porque eu não sabia da reação dessas pessoas, né? E ela falou, e de repente o tempo foi passando, eu fui aprendendo a impor o respeito com relação ao meu povo. Ela falou, e hoje a coisa mais incrível, eu tenho voz onde eu vou, não importa que eu esteja no Brasil. Então, E o legal de tudo isso é importante, né? Não só muito, ela, a muito mãe, né? importante. A família toda tem essa mesma situação, né? Então, eu acho assim que o que falta é justamente uma percepção para a gente, né? Sim. Maria, e durante o seu período que você precisou sair da comunidade para fazer, de fato, a graduação, o mestrado e o doutorado, você chegou a sofrer algum tipo também de preconceito no decorrer da sua trajetória escolar?
Olha, eu tive vários episódios, assim, não diretamente para a minha pessoa, mas para a questão indígena. Quando eu fui estudar em Maceió, né? Aí eu resolvi fazer um cursinho. E no cursinho, a professora de biologia apresentou uma carta bem conhecida daquele indígena norte-americano. Esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. Só que ela dizia: olha o que esse abestalhado disse. Ela queria colocar a carta como um ponto de vista muito bacana, mas assim, depreciando pelo fato de ter sido indígena. Olha que incrível, o indígena mais conseguiu dizer isso. E ela ficou, sabe, falando, olha o que o abestalhado disse, olha o que... Sabe, aquilo foi me inchando. Eu falei: professora, a senhora está desrespeitosa comigo. Eu, com a minha voz trêmula, fraca, porque era uma sala enorme daqueles cursinhos. Aí ela ficou muito sem graça, ficou sem entender. Eu não imaginava que uma indígena podia estar fazendo cursinho, porque ali não era o meu lugar. Muita gente acha que a gente não tem lugares que é só a comunidade, é viver na mata, e não é isso. Só que ela não me pediu desculpa. E teve muitos colegas que me apoiaram, mas assim, por debaixo dos panos. E na própria universidade também. O professor que fazia parte de uma cidade lá em Palmeira dos Índios, que há uma rivalidade muito grande, uma disputa muito grande por conta da terra indígena, ele falou coisas horríveis, né? E eu defendi os meus parentes, e lá no mestrado. Eram pouquíssimos alunos, tipo 6 ou 8, mas ninguém abriu a boca para me defender. Eu me senti muito sozinha, fiquei muito mal durante muito tempo, porque era ali o professor, o dono da sala, e ainda ia votar. Né? Então, assim, N situações bem constrangedoras e a gente passa, mas aí a gente vai amadurecendo e continua brigando por isso, né? Porque é muito feio. Tem muita gente que acha assim, às vezes quando tem alguma reportagem sobre algum indígena, vou lá para os comentários, aí alguém diz: não é índia não que está na universidade, não é índia não que está usando batom. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver. Nós estamos onde a gente quer estar, e todos os espaços também são permitidos a gente estar, né? A gente precisa estar nas universidades, porque temos referências também na universidade. Por que a universidade tem que ser só da elite branca e os outros não? Por que não? A gente tem que estar nesses espaços também. É um direito nosso. Sim, com certeza. É muito ruim mesmo, né? É muito ruim mesmo, né? Essa situação, né? É algo que marca, né? A gente não esquece, o pior é isso, né? A gente vê que a coisa se sente uma melhora, mas quando você passa por aquilo e a gente sente, a gente fala: gente, como é pesado isso, né? Essa falta de apoio é complicado, né? É um desrespeito com a gente, né? É algo que isso daí machuca, né? Isso é ofensivo. É muito complicado isso. Sebas, você levantou aí a mão, pode, por favor. Pensando um pouquinho com aqui nós juntos, eu acho que nestes dias, neste ano, nestes 2 anos, a gente percebe que de alguma forma o plano maestro da humanidade deu um pouquinho errado, não? Então, será que não tem a ver com este monopólio de que só presta um paradigma só, e só a ciência do homem branco, macho e tal, hétero, que é a que vale? Então, assim como Carla estava falando de ouvir também os bolivianos e os paraguaios, e ouvir as crianças pequenas que não tinham voz, e ouvir os índios que não tinham voz, justamente acho que o desafio é esse, não? Todas essas vozes excluídas, que são a grande maioria, porque a voz que a gente nos comandou em pirâmide e nos trouxe a esta decadência, a este ponto, a esta sindemia, que parece que não tem fim, a gente tem que sair, e justamente quando a gente percebe que tantas culturas têm caminhos alternativos, sabedorias lindas, profundas, que nos permitem pensar em outro tipo de mundo, e que são, às vezes, têm exemplos vividos, não? A gente sabe dos indígenas que vivem em harmonia com a natureza, mas tem milhões de comunidades, inclusive nas favelas, de auto-organização, de autogestão, exemplos claros, não? Que a gente vê o sistema
público, sistema político, sistema econômico global, mundial, está nos matando, nos chamou de normalidade este assassinato em massa de anos e anos e anos de opressão, com esta educação tão falida que só replica o sistema. E então vamos ouvir as vozes novas, vamos ouvir as crianças, bora ouvir os índios, bora ouvir aquele que a gente negou a palavra. E um círculo juntos, não? Acessar essa sabedoria que é de todos nós. Eu acho assim que a sociedade, não estou dizendo que são para todos, infelizmente não são, mas eu acho que o que a gente percebe é que a falta, né, a falta de um bem maior, a falta de um ser superior, de respeitar os seres, né, enfim, todos os seres, agora está fazendo falta, porque a gente percebe cada coisa absurda. Olha o que nós estamos vivendo, né? E a gente sabe que isso tudo é um desrespeito. Aí tá falando, poxa, mas está morrendo tanta gente. Tudo isso é resultado de más ações. E a falta, tá? Enfim, a falta de Deus, a falta de um ser superior, a falta de respeitar, ok? A falta de respeitar aquilo que é uma crença de uma pessoa, aquilo que é a fé, né? Porque o ser superior é para todos, né? Não interessa os caminhos, né? Os caminhos são vários, mas todos eles nos levam a um lugar só. Então, assim, a gente escuta muito pessoal mais velho, assim, mais antigo falar. Eu estou ouvindo muito isso daí, o pessoal fala assim, então, isso daí é tudo falta da pessoa não ter se respeitado, né? Não ter respeitado o espaço do outro, ter invadido. Isso é uma invasão, né? Então, isso aí acabou gerando por várias coisas. E é o que você falou, né? Já vem. Isso está vindo há muito tempo e olha quanta gente que está morrendo aí no meio dessa trajetória, né? Quem imaginou que a gente estaria vendo números tão altos como a gente viu na época da guerra, né? Então eu acho que isso daí é uma lição pesada para a humanidade, né? Porque antes se sabia onde estava o inimigo, né? Ele estava em outro país, ele estava cruzando, ele estava ali, ele usava uniforme, eu não usava uniforme, a gente conseguia ver. Agora você não vê esse inimigo, né? Você não sabe nem quando ele está entre a gente. Não. E até onde o meu próximo, o meu semelhante é o meu inimigo. Exatamente. Também tem essa. Nós estamos falando, subindo na guerra, foi humanos contra humanos, mas é para se pensar, é para a população pensar, poxa, até onde o meu semelhante é o meu inimigo? Será que num diálogo a gente não consegue evitar muitas coisas, muitos problemas, num diálogo e um diálogo com ação? Mas é a partir de um diálogo, não é a minha verdade absoluta, é como o vídeo trouxe para a gente, é respeitar a sabedoria do outro. Eu preciso saber respeitar a sabedoria do outro, entender a sabedoria do outro e conversar com o outro. Conversando com o outro é que eu vou descobrir a sabedoria dele. Só a partir desse diálogo. Maravilha. Pessoal, faltam 5 minutinhos para dar o nosso horário. Eu queria ver com o Sebas e com a Maria também se tem alguma coisinha para complementar para a gente. Eu também queria, assim, era para ter dado esse contexto para o pessoal que está assistindo a live no começo, mas é que não, eu acabei passando dessa parte, me perdoem a falha, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, é que o contexto que nós estamos falando dos indígenas hoje são indígenas que tiveram muita interação com as comunidades não indígenas, com os não indígenas. Então, nós estamos aqui falando de povos indígenas que eles tiveram uma perda muito grande em relação aos outros povos que conseguiram se isolar um pouquinho mais para o centro do país, onde eles ainda conseguem falar o seu idioma de origem, e agora que eles vêm tendo uma maior interação com a sociedade não indígena. Então, o contexto que a gente está trazendo de indígena aqui para vocês é um dos 300 e poucos povos que a Maria falou, mas são um desses povos que viviam ali no Nordeste. Eu, por exemplo, sou potiguara, mas ali do Nordeste. Então, do litoral nordestino, tiveram muitos povos que tiveram grande interação com os não indígenas, para que vocês possam entender o contexto histórico aí e buscar também conhecer um pouquinho mais sobre isso. E a partir do momento que você teve muitas interações, você foi se perdendo muito dos costumes culturais. Não que você perdeu a cultura, mas você perdeu muitas ações culturais que você praticava, que esses povos praticavam lá atrás, foram se transformando, foram sendo acopladas, vamos falar assim. Você foi agregando ali um conhecimento de um, conhecimento de outro, e novas ações culturais
passaram a fazer parte da cultura indígena. Então, não é porque o cara hoje está usando o celular que ele deixou de ser indígena, não. Ele apenas agregou uma nova ação aos seus costumes culturais. Agregou novos elementos aos seus costumes culturais. A cultura, ela não é estática. O ser humano, ele não é estático. Nós estamos em constantes transformações todos os dias. Carla, autopoiese. Então, né? Autopoiese pura aqui hoje. Nós estamos nos reinventando. Nossas células vão morrendo, células novas chegam, e essas células novas que chegam, elas são novas, elas se comportam de forma diferente. A autopoiese é o livro que eu peguei, Sebas, contigo. Estava preso naquele quartinho lá que você falou, olha, um cara aí deixou vários livros, Alex. Você não quer ver se tem algum aí que te ajude? Quem estava lá? Humberto Maturana. Alex, acho que tua fala me provoca a colocar um pouquinho mais de reflexão em cima dela, se você me permite. Eu acho que sim, desde um ponto de vista, não deixa de ser verdade que uma cultura perde muitas coisas quando está em um conflito, na colonização e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que também ganha ou aprende. Aqui, nós que temos uma história com Rússia, Polônia, os judeus, a ditadura argentina, brasileira e tal, a gente sabe que ser sobrevivente, ainda que a gente possa perder um braço ou possa perder uma língua, a gente pode aprender como fazer muita coisa com aquele braço que ficou, como com a língua do outro, falar aquilo que a gente precisa expressar. Então, acho que os indígenas do Nordeste podem ter perdido línguas, traços, biotipos e tal, mas eles têm uma sabedoria sobre resistir, sobre se reinventar, sobre se camuflar, sobre fazer a gambiarra, a sobrevivência. E neste momento especial do mundo, acho que é uma sabedoria interessante para a gente acessar, porque é uma sabedoria que foi menosprezada, mas que eu acho que neste momento de crise a gente está entendendo que sobreviver não é fácil, que tem povos que têm experiência de lidar com pandemias, não? Se a gente lembra que no ano de 1492, os historiadores dizem que tinha 100 milhões de indígenas na América, e em menos de 100 anos, principalmente com as pandemias, porque não foi arma de fogo. Sim, tinha arma de fogo, tinha estupro, mas 90% dos indígenas que mataram, 90 milhões de indígenas morreram por pandemias e viroses, viruela e tudo isso aí. Então, tem alguém que sabe como lidar com tudo isso aí. É só falta de diálogo. Sim. Maria, você... Deixe sua mensagem para nós, por favor. Pronto, de meu lado, muito obrigado, mas quero ouvir ainda Maria e você, viu? Bom, eu acho que a gente já está encerrando, é só agradecer. Eu acho que você disse muito bem, Sebastião também. E é isso, eu acho que a gente tem que estar aberto a aceitar a diversidade dos povos. Muita gente, por falta de conhecimento, acha que os povos indígenas são estáticos e sempre tem aquela imagem estereotipada daquele índio que aparece nas mídias, mas nós somos, assim como eu, como Alex, e como aparece na mídia, temos muitas caras, muitos rostos, muitas atitudes diferentes uns dos outros, mas o que nós temos em comum é a resistência, é acreditar nas nossas culturas, nos nossos costumes, nos nossos valores, e queremos que vocês também conheçam um pouco mais sobre nós. É isso, muito obrigada. Oi, Sebas, quer finalizar? Também sua gratidão. Carla, também eu só tenho a agradecer, obrigado pelo espaço, Carla. Serguei, obrigado aí, o Serguei na nossa parte técnica, sempre ajudando o pessoal. Dá um tchauzinho para a galera aí, Serguei, se estiver ouvindo. Esse é o cara aí, sabe? Chama o carinha da TI, aquele que resolve problemas tecnológicos aí. Chama o cara do data center, lá vai o Serguei. Lá vai ele. Aí na TDO a gente tinha o Magno e o Helder também, né? Para ajudar a gente, que eu lembro. Maria, mais uma vez, brigadão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Suas palavras foram muito importantes para nós, para os educadores que estão nos assistindo, justamente para eles também, para que esses possam refletir um pouco mais
sobre como trazer a questão indígena para a sala de aula. Sebas, brigadão por esse trabalho maravilhoso aí que você iniciou juntamente com os povos indígenas, porque graças a esse trabalho, muitas pessoas têm acesso hoje a conhecimentos imagináveis, acesso a informações que a pessoa nunca imaginou ter acesso em relação em como vivem os povos indígenas e a sua grande maioria no Nordeste. É claro que os projetos que a TDOA vem trabalhando aí, ela atende indígenas de vários estados brasileiros e, inclusive, pessoal, de grupos indígenas que estão fora do país. E é um trabalho realmente que é lindo. Tem uma diversidade de povos ali dentro desse trabalho, tem uma troca gostosa, uma troca linda e rica entre culturas, que vale a pena você, educador, acessar esse espaço e aderir esse conhecimento. Lembrando para vocês o seguinte, que lá, quando vocês entram no site da TDOA, lá no final do site da TDOA, na parte de downloads, que você vê todas as obras de livros, lá no final, eles também formam um canalzinho para quem puder contribuir com esses projetos. Ali é só entrar, ver ali as informações, lá no final da página dos livros, você desce, você vai ver ali que tem ali umas informações de como você pode contribuir com essa ação que a UNITDEUA vem fazendo aí, a qual está na direção aí do Sebas e mais os outros 4 sócios dele indígenas, entre eles também a nossa amiga Maria. Então, muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos deram e muito obrigado por esse trabalho lindo que vem nos dando acesso a um conhecimento maravilhoso também. Carla, brigadão por esse canal maravilhoso aí que a Classmaker vem abrindo para a gente, não só para a gente, mas também para outras pessoas que vêm aqui falar sobre educação, outras pessoas que vêm aqui falar sobre construção, sobre, nossa, aprendizagem, semiótica, enfim, diversos temas relacionados à EdTech, à educação e tecnologias, porque a tecnologia não está relacionada apenas ao digital, mas também a como você também realiza algumas ações aí. Então, muito obrigado e obrigado a todos vocês. Contigo, cara. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Maria, gostei muito das coisas que você falou. Gostei bastante mesmo. Sebastião também, muito obrigada por ter aceitado o convite, Alex. E, Alex, nós estamos encerrando as lives de uma forma diferente. Porque teve 2 momentos aí que eu falei 2 frases, falei uma frase em russo, que o pessoal, traduz, eu fui lá traduzir, e aí todo mundo fala, queremos frase no final. Então, como nós tivemos essa live hoje, eu poderia ter 2 frases para falar. Eu vou falar a segunda, tá bom? Vocês falaram, cara, a gente quer uma mensagem, então eu vou deixar uma mensagem. Eu vou deixar da frase do Nelson Mandela, aproveitando tudo isso que a gente está falando em respeito às pessoas. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Ela adquire isso, infelizmente, convivendo em uma sociedade. Então, acho que fica aí a nossa frase aí para a semana. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, né? E a nossa outra frase eu ia falar sobre o Einstein, do que ele falou do que seria a 4ª Guerra Mundial, né? Que não seria de homens contra homens, armas contra os homens. Na verdade, eles falaram que a Einstein sempre disse que esta guerra ela ia começar na origem dela. Então, ela estaria vindo com paus e pedras. Não seria mais usado armas, né? E o ser humano acabaria se armando a si próprio. Então, isso vem muito de encontro que a gente estava, que o Sebastião estavam falando, tá, gente? Então, quando a gente passa essas reflexões, é importante a gente entender aonde ela foi no contexto da nossa live, tá ok? Pessoal, muito obrigada, muito boa noite. Lembrando que essa semana, quarta-feira, não tem live, ok? Na quinta-feira eu vou estar com o Papo Docente e a gente vai fazer a transmissão ao vivo para vocês. Pessoal, muito obrigada e gratidão a todos nós, gente. Obrigada, gratidão.